Olá! O Conexões de hoje traz a sexta entrevista com um candidato à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o professor Reinaldo Pantaleão. Mas antes de conferir a entrevista do candidato, você acompanha agora uma matéria sobre os 25 anos do acidente radiológico ocorrido em Goiânia com o material radioativo Césio-137. A gente não vive, a gente vegeta, sabe? Isso não é vida, não. Eu já perdi minha filha, já perdi meu esposo, perdi cunhado, com cunhada, perdi sogro. Então, eu sinto que cada dia que passa, a nossa situação está pior, infelizmente. Este é o relato de Dona Lourdes, mãe da menina Leide das Neves, a primeira vítima do maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em Goiânia. Mesmo depois de 25 anos da tragédia, a mãe não passa um dia sequer sem lembrar da filha e de todo o horror que a família viveu naquele setembro de 1987. Além de Leide das Neves, que tinha apenas 6 anos na época, 3 pessoas morreram semanas depois da contaminação com o césio. A Associação de Vítimas do Césio estima que pelo menos mais 100 pessoas tenham morrido nas últimas 2 décadas em decorrência da radiação, e cerca de 1.600 tenham sido afetadas de forma direta. O contato com a radiação ficou marcado no corpo de muitas vítimas, que sofrem diversos problemas de saúde. Você não tem, a priori, uma doença específica. As pessoas são seguidas, acompanhadas, feitos exames para procurar danos à saúde o mais precoce possível, né? E a partir dessa avaliação, você vai descobrindo as doenças e vão tratando de acordo com a necessidade. Mas não são só os problemas de saúde que afetam os radioacidentados. Muitos deles também sofrem para conseguir auxílio financeiro do Estado. Existem hoje em torno de 900 pedidos de pensões na Justiça e que também estão parados. Essas pessoas estão adoentadas, estão necessitando de medicamento, necessitando de dinheiro, inclusive para comprar o medicamento, e não tem. E a gente está realmente se sentindo abandonado. Outro ponto que ainda aflige as vítimas do acidente com o Césio-137 é o preconceito, que mesmo depois de 25 anos ainda persiste. Tantas dificuldades geram tristeza, revolta, desesperança e principalmente medo em relação ao futuro. E uma pergunta que não deixa de ser feita é aquela: escuta, não tem nenhum problema eu estar próximo de você? Não tem nenhum problema eu me aproximar, eu abraçar você? Isso eu recebo sempre, essa pergunta eu recebo sempre. E que sempre que eu respondo que não tem nenhum problema, nem sempre a pessoa me abraça. Sinceramente, eu já perdi a esperança. De ser humano, eu já perdi a esperança, eu estou muito decepcionada, muito magoada. A única esperança que eu tenho é de Deus. Reinaldo Pantaleão é formado em História pela Universidade Federal de Goiás e lecionou durante mais de 40 anos. Além disso, é militante de esquerda desde a década de 1960. O professor Reinaldo Pantaleão é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL e é o 6º entrevistado do Conexões na série especial de entrevistas com os candidatos. Olá, professor Reinaldo Pantaleão. O Conexões agradece a sua presença. Olá, o pessoal da Conexão, da Universidade. Estamos aí para a batalha das perguntas. Bom, professor, para começar a nossa entrevista, eu peço que o senhor sorteie 5 temas dos 7 temas existentes para que o senhor possa responder as perguntas com 4 minutos de tempo para cada resposta. Como eu vou tirar o primeiro, como não vou ficar no último, eu vou ficar no segundo, então eu vou para o segundo turno, eu vou tirar o primeiro. Pode retirar os 5, professor. Mais 3. Ok, obrigada, professor. Bom, agora nós vamos mostrar para os nossos telespectadores quais foram os temas sorteados. Primeiro tema sorteado pelo professor Pantaleão é Cultura e Lazer. Segundo tema sorteado é Segurança Pública. Terceiro tema sorteado, então, foi Mobilidade Urbana. Quarto tema sorteado foi Meio Ambiente. E, por último, a última resposta do professor Pantaleão vai ser sobre saúde. Bom, então, começando, professor, com a primeira pergunta do primeiro bloco de entrevistas, Cultura e Lazer.
Mais de 500 mil pessoas que habitam as periferias de Goiânia estão excluídas de alguma forma do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais os investimentos específicos para a população mais pobre nesta área no plano de governo do senhor? Primeiro, lamentar que o orçamento da cidade para a cultura é 0,0,1, portanto, nada. Segundo, essa situação levantada por você na pergunta, ela é gravíssima. Se você pegar a periferia de um modo geral, ela não é só excluída da questão da cultura, mas o que nós pretendemos ao chegarmos à Prefeitura de Goiânia para inserir essas pessoas marginalizadas na cultura. Primeiro, incentivar o hábito da cultura a partir da escola e da comunidade. Segundo, esse hábito ele só é possível na medida da continuidade. Se você tem a continuidade, você tem a participação da população. Não existe cultura sem participação. Quarto problema que eu acho que é muito importante é levantar aqui um grave problema que, aliás, foi levantado pela Universidade Federal de Goiás. O reitor, ele praticamente cortou o convênio com a Prefeitura de Goiânia e hoje os jornais publicaram denúncias novas de corrupção na Prefeitura de Goiânia, na Secult, na Secretaria de Cultura. Portanto, se você quer mobilizar a população excluída para participar, vamos acabar com a corrupção. E um outro aspecto importante da participação dos excluídos, que nós chamamos das pessoas mais necessitadas ou das periferias de Goiânia, é incentivar os valores locais. Esses valores locais da música, do teatro, do balé, enfim, de todos os setores da cultura, serão inseridos dentro de um programa da escola. Esse programa da escola fará parte da comunidade como um todo, e aí você tem a participação da população. É bom salientar que em qualquer país do mundo você não pode despertar nas pessoas a preocupação da cultura se você não incentiva. Eu vou dar um exemplo muito claro. A São Paulo, que tem mais de 400 anos, é comum você encontrar as escolas lá com participação de poesia, de sarau, e isso aí é um hábito cultural. Curitiba, Goiânia, infelizmente, de 10 anos para cá, ela tem evitado falar em cultura. Lamentável, uma cidade nova como Goiânia, ela está excluindo. Os projetos não existem mais. O mais recente, que hoje a imprensa está publicando fruto da corrupção, foi o fim do chorinho. Aí eu te pergunto, como é que você vai incluir a periferia num projeto cultural se você exclui as pessoas? Então, primeiro é trazer a população carente para a escola, para a comunidade, para a participação. Segundo, é aumentar o orçamento através da Câmara Municipal, porque esse orçamento tem que ser aprovado pela Câmara e aí sim dar oportunidade total a essa participação. Um outro detalhe muito importante é que os valores locais, eles não sendo valorizados, né, pela própria estrutura do poder, eles vão caindo na marginalização. Aí eles são levados ao tráfico, levados à droga, levados à subserviência, levados a tudo, menos participação cultural. Aí você pergunta, mas isso, o poder político, o poder cultural, ele está envolvido como um todo? Claro, na medida que a sociedade participa, você tem esse processo de afetiva participação da comunidade. Um detalhe curioso em Goiânia, eu não sei por quê, por quais razões, que de 10 anos para cá eles acabaram com os projetos culturais do centro e o centro está praticamente desativado. Hoje nós temos que reativar o centro, do centro para a periferia, da periferia para o centro. Então, na nossa visão de governar Goiânia, a cultura faz parte da nossa prioridade. Não se governa país sem educação e sem saúde. E nós, como professores, achamos prioritariamente fundamental dar ênfase a essa cultura. Aí nós vamos formar pessoas que amanhã estarão dando muita alegria para a população, para a família, para a comunidade. Então eu vejo a cultura como um processo bastante interessante na medida que nós vamos respeitando os valores existentes. Goiânia, como uma cidade que tempos atrás reclamava tanto de participação e depois foi abandonando, como é que ela vai ficar daqui a alguns anos se você não reativar? E volto a insistir, o orçamento da cultura no país é pequeno, em Goiânia é mínimo, então praticamente ele não existe. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere mais 2 perguntas para o candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia. Não saia daí.
Já estamos de volta com Conexões e agora você confere mais 2 perguntas ao candidato professor Pantaleão, que concorre à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL. A pergunta sorteada pelo professor Pantaleão no primeiro bloco foi a respeito de segurança pública. Falando sobre segurança pública, candidato, 2011 foi o ano mais violento na história da capital, quando foram registrados centenas de homicídios. O que o senhor planeja fazer para tentar reduzir esses índices de criminalidade dentro daquilo que cabe ao poder público municipal? Primeiro tem que deixar bem claro que a segurança ela é atribuída ao governo do Estado, não é uma atribuição legal da Prefeitura e do município. Mas nem por isso o Goiânia tem que ficar sem a participação dos problemas inerentes à segurança. Veja bem, por que o Estado ele faz tanta questão de anunciar que estão até querendo criar o BOP, né, em Goiás? Estão gastando dinheiro com invenções do ponto de vista de acabar com a criminalidade. Se não entra na questão maior do que exatamente para tirar a criminalidade, você tem que incentivar a cultura, incentivar a educação, você tem que ter projetos com a família participando da execução da Prefeitura de Goiânia. Como é que a Prefeitura vai acabar com não é atribuição da Prefeitura, fica bem claro, mas como é que a Prefeitura pode dar a sua contribuição para evitar essa criminalidade, para que os jovens não caiam, por exemplo, na mão do narcotráfico. Quer dizer, o projeto básico para evitar a criminalidade é a primeira coisa, respeitar o jovem na sua essência. Porque se você, aquilo que Jean-Jacques Rousseau falou, né, se você se educa lá atrás, você evita o criminoso lá na frente. Então você, ao educar a criança, você vai dar a oportunidade para ela participar da sociedade. Se ela não tem escola de qualidade, se ela não tem incentivo social, se ela não tem incentivo de emprego, se ela não tem incentivo de perspectiva de vida, se ela não tem na família respaldo para suas atividades, ela vai logicamente cair na criminalidade. Então o projeto é incentivar a cultura, com essa cultura evitar. E aí você levantou na primeira questão a cultura, e eu volto a rever aqui um aspecto. A criminalidade está exatamente ligado às camadas mais necessitadas. Ora, se você cria projetos culturais da comunidade para a Prefeitura, da Prefeitura para a comunidade, você vai ter a participação desses jovens que futuramente, infelizmente, poderiam cair no mundo do crime. Então, outro aspecto, você sabe que Goiânia não só vem aumentando o número de assassinatos, como existe denúncias gravíssimas por um levantamento feito pela Assembleia Legislativa de Goiás, de que a polícia aqui age como um verdadeiro extermínio. Você está vendo aí, a cada dia que se passa, o número de jovens que são assassinados. Ora, peraí, se aqueles que são responsáveis, né, pela segurança cometem os crimes, então nós temos que primeiro verificar o que está errado. É o salário? É a falta de uma boa educação? É dar a oportunidade desse policial se sentir como gente? Ou, na verdade, o poder público não está preocupado em acabar com essa violência? A violência gera violência. E violência você não vai acabar com violência, você vai acabar com educação, com saúde, com qualificação, acabar dando oportunidade de cultura. Quer dizer, na medida que você cria, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Segurança, como estou ouvindo aí de vários candidatos, eu acho uma grande bobagem. Secretaria Municipal de Segurança. Você não precisa criar a Secretaria Municipal de Segurança. A Guarda Municipal, que cuida do patrimônio, ela pode fazer um papel também pedagógico, educacional, de verificar o que se pode fazer a nível da segurança. Então, a nossa proposta é, a partir da educação, eliminar a violência. A violência, ela parte do pressuposto de que todo mundo comete violência porque é violento. Isso é um erro. Isso não tem análise científica. As pessoas não nascem violentas, a sociedade os fazem violenta. Óbvio que aqueles casos inerentes à violência é o caso médico, não é o caso de todo mundo. Todo mundo é doido para matar? Isso é um absurdo. Então, o poder público não está fazendo o seu papel. A Prefeitura pode entrar em convênio com o Estado, com a União, com a universidade. Aliás, a universidade tem um papel fundamental nesse processo, com as instituições religiosas. Nós não podemos pensar Goiânia da nossa cabeça como dono da verdade. Então, acho que a violência tem uma saída, desde que você dê a oportunidade e responsabilidade para os jovens. Bom, professor, nós vamos para a terceira pergunta agora. A pergunta é sobre mobilidade urbana. Falando de mobilidade urbana, o seu plano de governo prevê medidas para melhorar a mobilidade urbana em Goiânia? Veja bem, quando se fala em mobilidade urbana, tem umas palavrinhas que vivam até modas, né? É modais, superaéreo, todo mundo inventa as palavrinhas bonitas. Vamos recordar, a partir do plano JK,
o plano de metas do governo Juscelino de 1956 a 60, você tem uma prioridade pela indústria automobilística. Você arrebenta com todo o processo ferroviário do período imperial para o período republicano. Ora, então foi o governo JK fez uma opção em dar incentivos à indústria da automobilística. Você tem o quê? Uma valorização hoje do transporte individual e não do transporte coletivo. Agora, isso é de uma hora para outra? Não, isso é um processo que vem dos anos 50 para cá. A história não é feita de uma hora para outra, né? Então esse é o primeiro problema que tem que deixar bem claro, é um processo histórico. O terceiro aspecto tem que se levantar, Goiânia de 1933, quando o Atílio Correia Lima, né, projetou a cidade como cidade que seria para 50 mil habitantes, Goiânia transformou num verdadeiro Deus nos acuda. Por quê? A partir de 70, a Câmara Municipal de Goiânia era o prefeito o senhor Manuel dos Reis, inclusive nomeado pela ditadura militar, quer dizer, nós vamos ter aí os espigões, o crescimento desordenado da cidade, a falta de respeito com o meio ambiente. Então hoje, o que você vai fazer? Você tem que fazer os corredores exclusivos para ônibus, você tem que criar a ciclovia, você tem que criar um punhado de mecanismos para resolver o problema. Agora, enquanto você não ter o fim da especulação das grandes empresas que controlam o lucro com a conivência do Poder Executivo, você não vai resolver o problema do trânsito. O transporte coletivo, e eu falo isso bem à vontade, né? Porque eu sou morador de Itatiaia e eu pego ônibus, não é porque eu gosto de ônibus, de andar de ônibus, não é porque é lúdico, poético, não. O Pantaleão anda de ônibus, não, é porque eu preciso mesmo. Não é essa besteira de falar, eu ando de ônibus, eu sei o que é a realidade do ônibus. A partir do ônibus, você tem um processo coletivo. A sociedade que a gente cria não é para atender a coletividade? É. Então, nós temos a necessidade de ter coragem de colocar em prática o que existe na lei. Já existe o Conselho Municipal de Transporte Urbano. Nenhum prefeito teve coragem de criar. Tem que criar. Redimensionar os preços das tarifas através da desoneração, a diminuição dos preços. Quem vai pagar os custos maiores são os empresários, não é o povo não, porque o povo é que paga o transporte coletivo de um modo geral. Então esse processo tem que ser conversado. Agora a pergunta muito simples é essa, como você vai resolver isso se a prefeitura não tem coragem de falar não aos empresários do transporte? Então, as mobilidades urbanas é um processo histórico de atender a prioridade de meia dúzia. E o Brasil virou um caos. Né? A revista Caros Amigos trouxe essa semana um material específico sobre mobilidade urbana. O Brasil virou um caos, de leste a oeste, de tudo quanto é lugar. Então nós temos esses projetos. Há um aspecto importante, quando você fala assim, mas a tecnologia hoje está muito complexa e ela poderia ser melhor usada. Mas por que não é melhor usada? Não é melhor usada porque o poder público, ele não tem poder político, ele não tem coragem de fazer a ação política em prol da coletividade. Quando se elege o prefeito, o governador, o presidente ou quem quer que seja, os empreiteiros pegam o dinheiro, os empresários do transporte, as imobiliárias pegam o dinheiro, faz o caixa e entrega, depois retorna com um lucro de 30, 40, 50 e milhões de reais. Então, na nossa proposta, o transporte coletivo, e nós temos que tomar a clareza, de ter coragem de também enfrentar os lucros exorbitantes. E por último, eu gostaria de deixar bem claro que isso não é apenas uma verborragia de candidato, não. O problema é que só conhece o problema do trânsito de Goiânia é quem anda de ônibus. Você só pode falar de uma coisa daquilo que você vive. Bom, e o Conexões vai para mais um intervalo, mas você acompanha no próximo bloco mais duas perguntas para o candidato professor Pantaleão, que concorre à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Conexões e agora você vai conferir mais duas perguntas ao candidato professor Pantaleão. Bom, a pergunta sorteada por ele no primeiro bloco do programa foi meio ambiente. Bom, e a pergunta sobre meio ambiente, professor, é: a ocupação desordenada do município tem causado sérios problemas ambientais, como a devastação de árvores nativas e também o comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente é tocado no seu plano de governo? O que o senhor
pretende fazer para conciliar as atividades econômicas e o meio ambiente? Um dos maiores professores do estado de Goiás, professor emérito, professor aposentado pela Universidade Federal, uma figura fantástica chamado Arthur Rios, tem levantado em seus artigos nos jornais, né, essa questão de que o plano diretor não vem sendo respeitado. De 2007 para cá, ele foi criado com a participação da sociedade e o executivo não vem respeitando. E veja que não sou eu que estou fazendo aqui um discurso de campanha eleitoral, é uma autoridade no assunto, o grande mestre Arthur Rios. Ele deixa bem claro, o meio ambiente, a cidade desordenada, ocupada de uma maneira escandalosa pela especulação, está trazendo para Goiânia o que você está vivendo. Vamos dar um exemplo aqui simples. Ao lado aqui, eles vão construir um shopping ali e a Universidade Federal já deu o seu parecer. Não se pode fazer isso porque vai acabar com o rio Caveirinha, que vai virar o quê? Vai virar um areião. Você tem aqui ao lado, do Goiânia 2, aquilo ali foi tudo condenado, o Ministério Público condenou e na escalada da noite eles estão construindo ainda. Então, veja bem, não há um respeito. Quando se fala em meio ambiente, nos anos 70, falar em meio ambiente, né, era coisa de quê? Era coisa que não tinha gente que falar. Hoje estamos aí vivendo a catástrofe do meio ambiente. Você só tem uma maneira de coibir essa tragédia. Primeiro, punir com rigor todos aqueles que desrespeitam através das imobiliárias, dos projetos que são projetos para meia dúzia de grandes especuladores. Segundo, há uma preocupação de fiscalização, e não só fiscalizar como punir, como também educar a população. Olha, não se tem sociedade organizada, não se tem povo adiantado sem uma educação. Isso você começa lá na base, lá no primeiros passos do aluno dentro da escola, até o seu curso superior, até a sua maneira de estabelecer a sua relação com a sociedade. O meio ambiente em Goiânia está sendo desrespeitado em todo sentido. Agora, o poder público tem feito o quê? Nada. O poder público não tem coragem de confrontar com as grandes imobiliárias. Por quê? Porque recebe dinheiro das imobiliárias para as campanhas eleitorais. Essa história de falar que agora as empresas estão com medo de dar dinheiro para a campanha é balela. Você pega aí a prestação de contas, tem gente que já gastou bilhões e bilhões aí fazendo campanha e comprando voto aí. Aqui mesmo, perto de Itatiaia, tem muito candidato a vereador comprando voto aí com empreiteira. Isso é para baixo. Então, na verdade, o meio ambiente é a vida. A vida, ela só tem sentido à medida que você respeita e preserva. Um outro detalhe interessante, os parques que são criados, né, Flamboyant e outros, muito bonitos, muito belos, como que você tem perto do campus, mas em roda, em volta, tem o quê? Grandes prédios. Para atender quem? As imobiliárias. Ora, se você vai dar condição de vida para a população, por que não se chama a população para saber qual a sua condição de sobrevivência desse processo? E um outro aspecto muito interessante que precisa ser denunciado abertamente é que quando se fez o plano diretor em 2007, foram chamadas todas as instituições, inclusive aqui a Universidade Federal participou ativamente. O plano está sendo desrespeitado. O prefeito está anunciando que precisa melhorar o plano e atualizá-lo. Mas lá no próprio plano está dizendo que ele tem que chamar a comunidade a participar. Isso parece que não vai ser feito, né? Porque pelo programa de televisão dele, ele já está eleito, então ele já está, todo mundo vai obedecer o que ele vai fazer daqui a daqui. Aliás, a propaganda dele é boa, porque eu vou fazer. Já está feito, né? Então esse é o problema maior. O meio ambiente é uma questão de educação. Se você não educa a sociedade, você tem desrespeito. Um detalhe que agora mesmo a imprensa divulgou, o que está se matando de animais. Outro dia nós fizemos uma denúncia pelo nosso programa eleitoral, que é o espaço que a gente tem, com relação à matança de gatos e cachorros em Goiânia. Porque, na verdade, você não tem, pela prefeitura, o órgão que teria que cuidar disso, não cuida. Bom, professor, nós vamos para a última pergunta. O tema escolhido pelo senhor no primeiro bloco foi saúde. Bom, para muitos analistas, a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também o atendimento à população goiana? Vamos por etapa. O orçamento prevê um gasto de Goiânia 15% para a saúde. O prefeito está se vangloriando de estar gastando 23%. Se você, como uma jornalista competente que é, e evidentemente vive isso o dia todo, ficar 10 minutos diante dos programas de televisão, todos os canais de Goiânia, inclusive aqui de vocês, você vai ficar perplexo o que está acontecendo na saúde de Goiânia.
Não é candidato, está falando, você sai daqui e vai agora mesmo ao HDT, Hospital das Clínicas, na maternidade Dona Iris, que é uma propaganda bonita, resolveu tudo. O problema é o seguinte, vamos por etapa. O Brasil é exemplo, por exemplo, ficou bom, né? O Drummond de Andrade ia ficar com inveja agora. Agora preste bem atenção, o Brasil tem um exemplo bonito de combate à AIDS, todo mundo sabe disso, né? E já acabamos com várias situações de doenças aqui no Brasil. Mas o orçamento da União, desde o governo Collor até a presidente da República, Dilma Rousseff, o que ocorre desde lá até aqui é uma corrupção deslavada. Você pode observar, volto a insistir, como uma boa jornalista e bem informada, uma excelente e competente jornalista, que toda denúncia de corrupção sai do Ministério da Saúde. Toda denúncia de corrupção sai da Secretaria de Saúde. Até aqui em Goiânia, o Ministério Público está questionando tudo que está acontecendo. Aí você pergunta, mas isso aí é um problema histórico no Brasil. É. O que você pode fazer? Primeiro, prestar conta do orçamento que é gastado. Segundo, há um aspecto grave que o governo municipal, que é do mesmo partido da Dilma Rousseff, não tenha coragem política de bater a mão na mesa, não bater a mão na mesa como Hitler, né? Não, bater a mão na mesa no sentido simbólico, né? Fala, mas cadê o dinheiro que o governo federal tem que passar para o município? Não passou? E o governo estadual, cadê o dinheiro que ele tem que passar para o município? Não passou? Você está vendo aí pela imprensa, o secretário municipal de saúde, Elias Rassi, e o secretário Antônio Faleiros, que agora voltou, né, saiu e voltou através de uma liminar, eles estão sempre brigando pela imprensa para saber por que não passou dinheiro para o outro, enquanto o povo está morrendo nas filas, correto? Então, não tem coragem política de falar o que Goiânia tem que receber. Porque a federação no Brasil é uma piada, isso aqui não existe. Federação, desde 1891, pela Constituição até hoje, é uma grande bobagem. O tributo aqui é para atender meia dúzia de estados ricos. E os municípios pegaram os pires e ir atrás da presidente da República. Essa é blá, blá, blá. Então, a questão é o seguinte, como é que você vai valorizar a saúde com uma preocupação com os funcionários? Na nossa gestão, a saúde passa a ser prioridade à medida que você valoriza os funcionários, qualifica os funcionários. Estabelece o secretário de saúde vai ser eleito pelos funcionários da Secretaria de Saúde. Os chefes também serão escolhidos. Agora, os cargos comissionados serão drasticamente diminuídos. Nós não vamos fazer de secretarias currais eleitorais como vem sendo feito agora. Aí você discute saúde, porque saúde é vida. Se saúde é vida, você tem que discutir isso abertamente. O orçamento, o que tem que se fazer, tem que se qualificar, tem que gastar. Agora, fazer propaganda que eu vou fazer 80 CIMEIs, que eu vou fazer 100 hospitais, que a maternidade Dona Iris está funcionando. Peraí, isso aí é muito bonito na televisão, mas para quem vive a realidade é outra história. Um detalhe que é bom salientar aqui é o prefeito é médico, professor aqui da Universidade Federal, aliás, um excelente professor, um bom médico, mas com todo o respeito e amizade que eu tenho por ele, mas está muito ruim como prefeito, porque ele faz uma cópia do ex-prefeito, não tem coragem de assumir a sua própria cópia. Ele tem que falar não a esse esquema da corrupção na saúde. Essa é a grande questão. Acabou com a corrupção, você resolve um punhado de problemas. Bom, professor, e nós vamos dar um pequeno intervalo agora, porque no próximo bloco você confere uma fala aberta do candidato, que vai falar mais sobre o plano de governo. Não saia daí, Conexões volta em instantes. E voltamos com o último bloco do Conexões. E agora você vai ter a oportunidade de escutar mais sobre o plano de governo do candidato professor Pantaleão, que concorre à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL. Ele vai ter 5 minutos, candidato, para falar abertamente sobre o seu plano de governo e acrescentar o que o senhor quiser acrescentar sobre as perguntas anteriores. O tempo já está aberto. Bem, você sabe que toda candidatura ela tem que registrar no Tribunal Regional Eleitoral o seu programa de governo, porque senão não é aceito, né? Nós não temos nenhum plano de governo mirabolante, nenhum plano de governo espetacular para discutir e, obviamente, dar encaminhamento democrático à situação de Goiânia. Primeiro, nós queremos que a Prefeitura de Goiânia se transforme em uma prefeitura cidadã. O que significa isso? Ouvindo os conselhos, as associações,
as instituições públicas, prioritariamente, mas não somos nenhum doido varrido, que eu milito na esquerda desde os meus tenros anos, que eu vou desconhecer a realidade que eu vivo. Eu vivo numa sociedade capitalista. Eu não estou pregando a ação pela revolução, estou pregando uma ação pela eleição, certo? Essa fica bem clara, apesar da minha posição clara de esquerda marxista, né? Agora, o plano, ele é um projeto. Goiânia tem os seus problemas que você bem relembrou aqui nas questões, né? Por final, bem fundamentadas e muito inteligente. Goiânia tem problemas e mais problemas. Uma cidade jovem, bonita, mas é dita pelos administradores e principalmente o nosso atual prefeito que é uma cidade que tem uma condição de vida melhor do mundo. Mas, em compensação, os índices publicados agora na educação e na saúde foram horríveis. Nós estamos em 88º, 85º, e nós temos uma distribuição de renda que é uma das piores do Brasil. E são dados que não são meus, não. São dados de institutos sérios, nacionais e internacionais. Por que essa disparidade? Porque há um controle da renda em mãos de poucos. Aí, para você resolver o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da educação, da cultura, o problema da violência, sem discutir esse orçamento com a população, você querer fazer aqui perante um estúdio de uma universidade, uma área que tem uma potencialidade, eu estaria mentindo para você. Então nós temos que pegar o instrumento básico, orçamento, discutir com a população. Eu até faço aqui uma ressalva, por que acabaram com o Cidadão 2000? Certamente porque deixou de dar voto, né? Porque é um absurdo. O Cidadão 2000, depois que acabou, as crianças aumentaram nas ruas. E era um projeto interessante. Você vê que eu sou uma esquerda tão democrática que eu até elogio os adversários, né? Era uma coisa interessante, eu não sou nenhum imbecil não, reconheço que era interessante, mas abandonaram. Então nós temos o projeto da cultura, da educação, da saúde, do transporte, de um modo geral, mas todos os pontos são específicos. Não, acho que todos esses pontos serão resolvidos na medida que você acabe com a corrupção, com o controle do poder por parte de empreiteiras imobiliárias e por parte daqueles que fazem as alianças e depois nomeiam os seus chefetes políticos para fazer campanha lá na frente. Eu gostaria de concluir dizendo bem claro para você o seguinte: eu passei pela universidade, fui punido por um IPM, no meio secundarista fui punido por outro IPM, quer dizer, eu tenho uma vida de luta, participei da luta clandestina, participei até do voto nulo em 70, participei do MDB, fundei o PT, hoje estou no PSOL, eu faço política de manhã, à tarde e à noite. Participei do CPG, do Sintego, do Simplo e nunca saí de nenhuma diretoria de sindicato para poder fazer campanha, porque eu acho isso uma falta de respeito a quem é sindicalizado. Nunca. E você sabe que por lei eu poderia muito bem fazer isso, ficar à disposição do sindicato fazer campanha, não é isso? Mas nunca fiz e não faço isso. Faço uma política da seguinte medida: posso não concordar com você, mas fundamentalmente eu tenho que respeitar você. Senão eu não vou construir o cidadão que eu quero, a cidadã que eu quero. E Goiânia tem perspectivas boas de crescimento ordenado, não é um crescimento desordenado. Lamentavelmente, Goiânia está mal gerenciada. Eu agradeço penhoradamente, um abraço fraterno, vote no 50, que você vai ter a felicidade de transportar 50 milhões de alegrias. E agradeço penhoradamente, dizendo claro para você o seguinte: amanhã estarei aqui na universidade fazendo um debate sem ser candidato com a mesma tranquilidade, porque a consciência pública é que faz da gente a necessidade de participar. O homem e a mulher, como dizia Simone de Beauvoir, né, fantástica companheira de Jean-Paul Sartre, o homem e a mulher na sociedade capitalista é explorada, mas na medida que ela reivindica, ela faz ação e a ação transforma o mundo. Então é isso que nós queremos uma Goiânia que seja uma Goiânia alegre, feliz, todo mundo cantando com os passos e relembrando Pablo Neruda. Eu puedo escrever os versos mais tristes desta noite. Muito obrigado, professor. O Conexões agradece a sua presença. Eu é que agradeço. Bom, e agora você acompanha um quadro falando sobre notas aí acadêmicas e também culturais.
Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o processo de seleção de filhos de estudantes, docentes e técnico-administrativos para a creche UFG. As inscrições podem ser feitas das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na coordenação de serviço social da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, que fica no Campus 1. O 4º Encontro Nacional de Ensino de Biologia e o 2º Encontro Regional de Ensino de Biologia serão realizados de terça a sexta-feira no Centro de Eventos Ricardo Freuabo Faisal da UFG, que fica no campus Samambaia. O evento tem como objetivo reunir tanto professores de ciências e biologia quanto pesquisadores que atuam na área. O 24º Encontro Científico dos Acadêmicos de Medicina será realizado na sede do Conselho Regional de Medicina de Goiás, de quarta a sexta-feira. Durante o mesmo período, ocorre o 3º Congresso de Ética Médica. O Conexões de hoje chega ao final. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. Você também pode assistir a qualquer programa que já foi produzido até hoje no blog do Conexões. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado com mais uma entrevista de um candidato à Prefeitura de Goiânia. O programa vai ao ar às 7h45 da noite no sábado e as reprises são ao 12h15 e às 10h15 no domingo. Uma ótima semana!